Em 2022, o STF fez uma grande aposta e apostou no cavalo Lula para ganhar as eleições. E ele ganhou. No primeiro momento, pareceu grande vitória, grande aposta, uma decisão acertada. E agora parece que foi um grande erro. Porque o fracasso do governo Lula e do PT vai levar o fracasso do STF. E já se percebe algumas pessoas ali da turma do STF começando a se descolar, tentando limpar o nome do STF, tentando preservar a instituição de algumas frutas podres, caso essas frutas podres caiam. E cada vez parece que esse momento da queda das frutas podres está mais próximo, principalmente se a gente considerar o enviado do Trump. Dito isso, aqui você vai ver algumas informações muito interessantes que você começa a entender por que o fracasso do STF vai levar à aprovação da anistia e da CPI do INSS, o que vai deteriorar ainda mais a imagem do Lula e do governo atual, o que vai deteriorar de tabela o STF. E a limpeza pode estar mais próxima do que você imagina. Dito isso, se inscreva no canal se você quer ficar sempre informado com notícias relevantes. Se inscreva e ative o sininho. Se você quer ajudar o país a se livrar da esquerda em 2026, lembra de curtir o vídeo, porque dessa forma esse vídeo alcança mais pessoas, mais brasileiros informados, menos votos para a esquerda. Dito isso, vamos começar aqui com notícia boa. Pra cima, Fux. Fux tenta recuperar a confiança do STF, diz advogado de Felipe Martins. A grande verdade é que a gente tem poucas figuras de confiança dentro do STF. E o Fux, pelo que está aparecendo, ele está dando bons sinais. E isso pode ajudar na reconstrução, porque você trocar todas as frutas vai ser muito complicado e muito doloroso para a democracia brasileira. Mas você trocar, substituir algumas vai ser muito mais fácil. E como eu te falei, a deterioração do governo Lula afeta diretamente o STF. E cada vez sai mais um escândalo e mais dados que indicam que algo estranho está acontecendo nesse governo. Quase 10 bilhões de reais. Crime mais do que dobrou a lavagem de dinheiro em um ano. E aí, se a gente for olhar o que aconteceu nesses últimos anos de governo Lula, a gente teve um mega roubo que exponencializou o crescimento nesses 2 anos. O roubo total foi 6,3 segundo a Polícia Federal e 4 bilhões foram na gestão Lula. Por que será? Porque eles são muito bons em exponencializar as coisas, pelo que parece. Estou olhando os dados. A gente olha agora o crime organizado, está lavando 10 bilhões de reais, o dobro em um ano. Eu gostaria de saber como que estava em 2022, como estava em 2019, porque de lá para cá possivelmente pode ter crescido muito mais que 100%, infelizmente. Dito isso, a gente vê a deterioração acontecendo em tempo real e cada vez um novo escândalo. Ele pegou simplesmente um pano sujo para limpar um local que já estava sujo. O resultado é esse. Novo ministro da Previdência assinou emenda que afrouxou o controle de desconto do INSS. Exatamente, você pegou um cara que colaborou para o problema e colocou lá para você fingir que você melhorou. Ah não, eu tirei o cara que estava lá gerindo quando ocorreu o rombo dos 4 bilhões, agora eu coloquei um cara que também estava lá do lado dele apoiando ele. Ou seja, anotem o que eu estou te falando, esse cara não vai concluir o mandato, esse cara não vai sair em 26, esse cara cai antes. Por quê? Porque o escândalo do INSS só aumenta. Tem agora o escândalo dos consignados, que são 90 bilhões de reais. Isso eu vou tratar um pouco mais aprofundado em outro vídeo, mas vai aparecer e vai aumentar cada vez mais isso. E obviamente cada vez fica mais claro que o governo não quer que investigue. Por quê? Não sei. Aqui tem uma teoria, ó. Vou colocar o vídeo para vocês poderem ver, ó. Pode ver dessa tela, tá? Eu coloquei esses partidos que são, eu e o Rafael Florencio, nosso editor, a gente colocou aqui esses partidos que são os partidos da base do governo. Por isso que a gente colocou aqui, claro, os partidos da direita estão em peso, PL, etc., Novo, enfim. Mas aqui, a gente colocou aqui nessa arte para você ver os partidos que têm ministério, que têm cargo, presidência de banco, etc., 1000 indicações, mas que apoiaram a CPMI. E o PSB é o único partido de esquerda que tem ao menos no caso 2 parlamentares a apoiar essa iniciativa. PT, absolutamente nenhum parlamentar do PT apoia, absolutamente nenhum parlamentar do PT apoia, nem do PSOL, nem da Rede, nem do PV, nem do PDT, é claro.
Foram roubados 6 bilhões de idosos e pessoas que não conseguem trabalhar. E esses partidos estão votando contra. E aqui vem uma provocação: confissão de culpa? Não sei, vou deixar vocês responderem aqui no comentário. Você acha que um partido que está votando contra investigar mais profundamente isso poderia significar uma confissão de culpa? Aí você me responde. É triste. Outra coisa que vale a pena você anotar, que eu acho que pode se tornar realidade, que eu acho que vai se tornar realidade na minha humilde concepção, tá? É isso aqui, ó. Basicamente, o Haddad, na minha humilde opinião, vai vir como presidente em 2026, vai vir como candidato em 2026. Como assim, Floriano? Exatamente. Ele vai vir como candidato, o Lula não vai vir em 26, vai colocar o Haddad, por isso que ele tirou o Haddad dos holofotes. O Haddad sempre teve muito exposto aí no início do governo e estava apanhando como cego em tiroteio, estava apanhando muito. E agora tirou do holofote para tentar preservar para 2026. Pode confiar em mim, em 2026 é muito provável que o Haddad venha no lugar do Lula. O Lula já tinha se manifestado que não iria ser candidato, ele voltou atrás por pressão, porque enfraqueceu o governo dele, já está enfraquecido, mas quando ele falou isso, enfraqueceu ainda mais, então ele voltou para trás, mas tudo indica que ele não vem como candidato em 26, ele vai colocar o Haddad e vai perder miseravelmente. Principalmente se a direita seguir o plano do Temer e unir todo mundo, e com um candidato forte, não vários e vários. E isso vai tornar a eleição muito forte, isso vai levar a direita com uma força absurda, tanto em Congresso, Senado e a presidência, com mais de 50%, 60%, 50% óbvio, mas 60% de votos. E isso seria bem parecido com o Bukele. O Bukele venceu, se não me engano, com 62%, 65% e conseguiu fazer toda a revolução dele. Se a gente também vier muito forte aqui, a gente pode fazer uma revolução principalmente para eliminar os corruptos, os ladrões em todos os níveis sociais, que eu acho que seria muito interessante. Agora, vamos entender por que eu falei que a anistia e CPI vão passar e isso vai enfraquecer o STF. Escuta esse vídeo aqui que eu achei bem pertinente. Vamos ver o que essas pessoas têm pressa, porque elas já passaram tempo demais sendo punidas injustamente. Então, o senhor Hugo Motta deveria fazer e deveria cumprir o papel que lhe cabe de presidente da Câmara dos Deputados. E qual é o papel? É simplesmente representar quem o colocou naquela cadeira. Ele foi eleito com 444 votos. E a maioria da Câmara dos Deputados e uma margem considerável da Câmara dos Deputados, inclusive, apresentou um pedido de urgência urgentíssima, amparado no regimento interno da Casa, para pautar o projeto de lei da anistia. Esta é a saída que a Câmara dos Deputados, que a Casa do Povo, que a Casa de Leis, que a caixa de ressonância da sociedade decidiu. Não é o que o Supremo quer. Não precisa pedir bênção para o ministro Alexandre de Moraes, ministro Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes. Deputado não precisa se ajoelhar diante de ministro do Supremo nenhum ministro. Simplesmente deve assumir o papel que lhe cabe. Ele foi eleito presidente da Câmara dos Deputados. Não seja frouxo. Assume o papel que você, Hugo Motta, o papel que lhe foi dado. Paute a anistia da forma como tramita na Câmara. Não precisa pedir bênção para ninguém. Ele fala o seguinte, eu anotei aqui, quem planejou o 8 de janeiro? Quem planejou, Hugo Motta? Os financiadores. Quem financiou o quê? Quem comprou um estilingue? Quem que ia pegar o táxi e não conseguiu? O Araponga que ia pegar o táxi, o outro que ia pegar um Palio velho saindo do quartel-general e ficou com medo de tomar multa do radar. O Brasil não pode ser essa piada mais. A gente precisa virar essa página. Precisamos seguir em frente. Eu acho que esse é o recado que a sociedade quer dar para o presidente da Câmara. E esse recado está repercutindo muito nas redes sociais e, como a gente viu, principalmente com a crise do Pix. O impacto das redes sociais nas decisões políticas é muito grande. E a questão da anistia está cada vez tomando mais repercussão e tendo mais manifestação. E aqui tivemos uma manifestação lá no estado do Hugo Motta, que ele pretende ser governador em algum momento. E para ele ser governador, ele tem que ter apoio popular. Ou seja, ele não fazer o que a população está pedindo não é uma boa ideia. Presta atenção aqui.
Ou seja, cada vez mais pressão e o homem não está aguentando. E o próprio PT está pulando do barco e ele já começou também a mudar o discurso, olha só. Ele começou já a falar aqui, ó, Mota diz que há consenso sobre penas exageradas aos condenados pelo dia 8 de janeiro. Agora a gente tem que ver o que o STF vai responder, porque a última vez que foi dito isso foi pela Glaze, e imediatamente ela mudou a narrativa quando o STF começou a apertar. A pergunta é, será que ele vai apertar o Hugo Mota também? E será que se apertar o Hugo Mota, o STF vai apertar mais forte que a repercussão negativa que está tendo a posição dele nas mídias sociais? Será que ele vai aceitar não realizar o sonho de se tornar governador? Será? É uma grande pergunta. E aí ele já está mudando o discurso, ou seja, não está aguentando a pressão que está vindo nas redes sociais e também da oposição para isso. E temos que lembrar também que é bem sensato. Já foi conquistada a maioria de assinaturas e o PDT já falou que possivelmente vai apoiar. Simplesmente ele não tem para onde fugir. E se a anistia passar, de tabela vai passar a CPI do INSS, e isso vai enfraquecer muito o governo barra o STF. E para piorar tudo, se já não tivesse ruim para eles, está aqui, ó. PT joga a toalha em nova crise entre Câmara e STF. A crise que estava sendo gerida pelo STF, como que o STF estava gerindo? Ah, você vai pegar e fazer alguma coisa que eu não quero? Vou te investigar. Mas tem muito deputado que está bancando, ou seja, está indo contra o STF mesmo tendo investigação. Na teoria, isso pode ser um certo excesso de coragem, porque está vindo uma ajuda relevante externa, que eu vou comentar em outro vídeo para vocês, já comentei um pouco, mas vou me aprofundar um pouco mais nessa ajuda externa. Isso pode estar dando coragem, porque está inibindo o STF de dobrar a aposta em ações antidemocráticas que vão tornar a análise que o STF está agindo de forma de perseguição política, de forma antidemocrática, muito óbvia, e vai fazer talvez o surgimento de sanções ou perseguições de ditadores no Brasil através de entes internacionais. Não sei, isso aqui é uma especulação, mas vamos entender aqui o que está acontecendo que o PT jogou a toalha, tá bom? PT joga a toalha em nova crise entre Câmara e STF. Vamos começar aqui. Lideranças do PT dizem nos bastidores que pouco podem fazer para evitar a escalada de nova crise entre a Câmara e o STF. Caso a casa suspenda as ações que tramitam contra o deputado bolsonarista Alexandre Ramagem, caciques petistas afirmam que até o momento todas as tratativas só fizeram a Câmara dobrar a aposta. Agora, além de suspender as ações contra Ramagem, a casa ameaça votar paralisação de investigação contra outros réus não deputados. Isso significa que a Câmara pode voltar para suspender todo o chamado inquérito do golpe, que poderia beneficiar diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-mandatário já virou réu na investigação ao lado de outros auxiliares. O único que hoje poderia mudar o rumo da votação na Câmara, apostam petistas, seria o próprio STF. A avaliação é de que a ação da Corte nos próximos dias podem tanto intimidar os deputados quanto distensionar a relação entre os poderes. Ou seja, provavelmente o STF vai usar a mesma estratégia. Só que se ele utilizar a mesma estratégia, vai ficar óbvio o ente político que ele é. Será que ele vai ter a coragem de usar isso enquanto David Glowin, que é o enviado lá do Trump, para avaliar um pouco o Brasil, ele vai ter coragem de tomar uma decisão monocrática durante a avaliação desse enviado do Trump? Me parece pouco inteligente. Mas se ele não tomar essa decisão, talvez passe a anistia, passe a CPI e depois seja tarde demais, ele vai estar completamente enfraquecido. Ou seja, está entre a cruz e a espada. A decisão fica difícil, mas pelo que tudo indica, a direita e os conservadores estão galgando step by step para retomar a posse do país e dar para o povo, porque pelo que tudo indica, esse é o desejo da maior parte dos brasileiros. Considerando que a gente vive numa democracia, essa deveria ser a decisão do país e a direção que o Brasil deveria seguir. Dito isso, se inscreva no canal, curta o vídeo e até o próximo vídeo. Um abraço!